Bom, vamos ficar em pé, eu quero ler com você aqui essa palavra. Glória a Deus. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, versículo 1. No ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ó Deus, é a tua palavra. Eu quero ser boca do Senhor para todos que estão aqui e para onde quer que esta mensagem chegar. Que o Senhor me abençoe, que o óleo do Senhor esteja sobre nós, e que não seja pelo muito falar, mas pela obra do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Eu vi uma notícia de uma garotinha que desapareceu em Belo Horizonte. Sumiu uma menina de 7 anos. A garotinha sumiu. E a polícia começou a procurar essa garotinha 1 dia, 2 dias, 5 dias. No 8º dia, a polícia bateu a porta da mãe e disse assim: encontramos sua filha. A mãe ficou toda feliz. Mostraram a reportagem, mostrou a mãe recebendo a notícia de que a filha fora encontrada. E a mãe veio correndo, toda ávida por encontrar a filha, toda animada. Ai, desce assim a televisão. Alguém avisou, da polícia avisou, a polícia foi. Quando eles chegaram, a filha dela estava enrolada em um cobertor e morta já há 8 dias. Essa cena agora, dias atrás. A mãe falou: cadê minha filha? Onde que está? Aí mostraram. Aí o policial falou assim: infelizmente sua filha está ali, está morta num lugar assim, entre 2 paredes, 2 casas, e a menininha morta. Sabe o que aconteceu com a mãe? As pernas bambearam e ela desmaiou, caiu, entrou em coma. E quando ela saiu do coma, a filha já tinha sido até enterrada. Os restos, 8 dias, a menina estava podre. A Bíblia diz que Neemias chamou o irmão dele para ir ao palácio. E quando o irmão dele chegou, ele falou: como está a minha cidade? Como estão os meus amigos? Como estão os nossos colegas? Sabe o que eles responderam? Todos estão vivendo como mendigos, e a sua cidade está destruída. Sabe o que ele falou? Que as pernas dele bambearam, e ele se assentou e chorou. Eu não sei se as suas pernas já bambearam, eu não sei se você já desmaiou por causa de uma notícia ruim, mas esses sintomas de Neemias são sintomas de quem teve uma terrível notícia. Os seus amigos foram levados como escravos, a sua cidade foi destruída, todos estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Aí Neemias lamentou. Sabe o que é lamentar?
Lamentar, a palavra lamento, ela é tirada das canções dos escravos. Quando eles ficavam nas senzalas, e os senhores pegavam seus filhos e vendiam os filhos dos escravos. Eu sou formado em história, formei em história, dei aula na universidade, e o cântico das senzalas era a maior dor, porque os negros à noite ficavam uivando nas senzalas, quando seus filhos com 10 anos, 12 anos, eram levados embora, porque eram vendidos. Quando na África, os navios negreiros pegavam os negros a laço, e os melhores escravos eram mandados para a Europa, mandados para os Estados Unidos, e os escravos mais raquíticos eram mandados para o Brasil. Então, pais, filhos. Então tem o cântico do lamento. Na literatura brasileira tem o livro dos lamentos. Sabe o que é o lamento comparado ao uivo de um lobo? Então essa palavra lamentar aqui é quando você chora tanto, quando você se ajoelha e você não tem mais forças. Você já viu que a pessoa fala assim, não tem lágrimas. É isso que aconteceu com Neemias. Lamentei, chorei por alguns dias. Estive jejuando, não teve forças para comer. Aí ele começa um projeto para reconstruir o que estava destruído. Eu acredito que Deus trouxe você nesta noite, Ele me trouxe aqui. Eu fiquei pensando, eu vou lá. Não vou. Vou ligar para o pastor Gerson, que realmente é confuso o horário. A gente ficar 12 dias, 13 dias, com 6 horas de diferença, para menos, para mais, melhor dizendo, é confuso. Mas aqui, eu falei, Deus, eu vou lá. Quando eu estava no gabinete, eu ia pregar outra mensagem. Deus falou, diga para eles que eu quero ajudá-los a reconstruir alguma coisa. Então Neemias começou a reconstruir. Abre a sua Bíblia no capítulo 3. Você vai caminhar comigo dentro da Bíblia, e você vai ver como é que se reconstrói alguma coisa. Como que se reconstrói alguma coisa? Então se dispôs Eliasibe, estava tudo destruído. Aí ele começa a reconstruir o muro, a cidade, os amigos. Capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, e reedificaram a porta das ovelhas. Todas as construções, tudo que você vê construído, prédio, igreja, a última coisa que se coloca numa construção são as portas e as janelas. É a última coisa. Primeiro você faz o alicerce, primeiro você faz as paredes, depois é que você vai para o acabamento. É a porta, o máximo que você coloca é o marco. Neemias começou a reconstrução colocando as portas no lugar. E a primeira porta que ele põe no lugar é a porta das ovelhas. Você só poderá reconstruir alguma coisa na sua vida se você compreender que você precisa de um pastor, de alguém acima de você. Só se reconstrói alguma coisa como ovelha, que aceita orientações. Eu tenho entendido isso na minha vida, nesses quase 40 anos de ministério. Quando uma pessoa toma as decisões por ela, quando ela diz, eu vou fazer, eu o que faço, ela deixa de ser ovelha, não dá para reconstruir. A primeira porta que Neemias colocou foi a porta das ovelhas, pastor. Se não for ovelha, se você não aceitar a orientação, se você tiver o nariz empinado,
Eu estava tentando ajudar um marido, que a esposa dele estava saindo com o sócio dele. E ela me procurou e disse assim: pastor Jorge, o sócio do meu marido, ele faz o meu marido ir para a fazenda, para sair comigo, só que eu me converti. E eu não quero sair mais com ele, eu não quero trair mais meu marido com o sócio dele, porque os dois são amigos. São sócios, donos de fazendas, de empresas. E eu comecei a assistir o senhor pela televisão, me converti. Eu falei: eu vou lá na sua casa e vou falar com o seu marido para não viajar. Para toda vez que o sócio mandar viajar, porque a mulher estava numa situação, porque ele estava ameaçando contar para o marido se ela não saísse com ele. Então ela me pediu ajuda. Vai na minha casa e conversa com meu marido, faz o assunto aparecer e fala com ele para não viajar mais para a fazenda, porque eu quero servir a Deus. Como já tem anos que eu estou fazendo isso com meu marido, eu quero parar de fazer. Mas o sócio dele faz isso comigo. Pede meu marido. Então eu fui lá falar com aquele marido que estava sendo traído, para ele não ficar viajando para a fazenda, para ele mandar o sócio dele para a fazenda. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei naquela casa, uma mansão, eu estou falando de gente que tem dinheiro, assentei com aquele homem, e eu falei com ele assim: olha, será muito importante o senhor não viajar, é muito importante o senhor ficar com a sua esposa, ir com ela para a igreja, o senhor aceitar as orientações, fica junto da sua esposa, para de viajar, manda seu sócio ir viajar. Sabe o que ele falou? Eu sei o que eu faço, eu não preciso ninguém me orientar, não precisa ninguém dizer para mim, pastor, o que é que eu tenho que fazer. Eu sei, eu gosto de ir para a fazenda e ficar lá 30 dias na fazenda. Eu fiquei olhando aquele, como é que eu vou falar com esse homem que ele está sendo chifrado? Que é para ele parar de ir para a fazenda. Quanto mais eu insisti, eu fiquei umas 3 horas falando: para de viajar! Mas ele não é ovelha. Então, como que você vai ajudar uma pessoa que não aceita orientação? Todas as pessoas que reconstruíram alguma coisa na vida precisaram obedecer. Por isso que Neemias colocou a primeira porta. Só seria possível reconstruir aquela cidade e aquelas vidas se eles fossem ovelhas. É um negócio muito sério. Eu sou pastor e sou ovelha. Eu vou nos congressos e eu preciso aprender. Eu tenho necessidades naturais como vocês, emocionais, espirituais, materiais. E não adianta eu querer ficar com o nariz empinado. Quantos homens de Deus caíram? Quantos homens que lotavam estádios? Quantos homens que vendiam milhões de livros e hoje, porque se tornaram autossuficientes, não lota nenhuma Kombi mais? Sabe por quê? Porque só se reconstrói alguma coisa se você aceitar orientações. Por isso que a primeira porta que ele colocou foi a porta da ovelha. Tem pessoas que ficam assim: por que Deus? Por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que dar oferta? Por que eu tenho que ser membro da igreja? Para você aprender a ser ovelha. Por que eu tenho que pedir meu marido isso? Por que eu tenho que ser submisso? Por que eu tenho que consagrar a Deus? Por que ser? Para de perguntar por quê e pergunte para quê. A gente não tem que entender tudo, porque o dia que eu entender tudo, é porque eu não preciso de um Deus. Então é importante a primeira porta. Daqui a pouquinho eu vou orar por vocês, pedindo a Deus que na sua vida, a primeira porta que você coloque é a porta das ovelhas. Volte a ser ovelhas. Volte a perguntar a Deus: posso, Senhor? Eu devo fazer? Eu posso ir? Eu devo vender? Eu devo comprar? Eu devo pedir demissão?
Eu devo separar? Eu devo me divorciar? Eu devo sair? Eu devo abandonar esse curso? Se você passar pela porta das ovelhas, você pôs a pedra principal. Porque para reconstruir o muro de Jerusalém. Eu parei diante de uma porta e preguei sobre isso essa semana. Eu estava na caravana com pessoas da mais misturado, com autoridades, com pessoas simples. Eles se quebrantaram. Eu sou pastor hoje porque eu soube perfeitamente ser ovelha. Quando o meu pastor parava o carro, eu ia lá abrir a porta do carro do meu pastor. Os meus colegas riam de mim. Eu era jovem, eu tinha 15, 16 anos. Mas hoje, quando eu paro o carro, lá na igreja, vem aquela quantidade de oficiais do exército. Pastor, eu não consigo pegar minha Bíblia. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser ovelha. Eu não tenho a mínima dificuldade, no momento de necessidade, eu ligar para o pastor Gerson e falar: pastor Gerson, ore por mim, eu preciso de ajuda. Porque para reconstruir alguma coisa, você não pode ter o nariz empinado. Você tem que ser uma pessoa que busca ajuda. Quer ver a segunda porta? Eu não vou poder falar sobre todas as portas, que eu tenho noção de horário. Capítulo 3, versículo 3. Grifa aí na sua Bíblia. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe. A segunda porta que Neemias edificou foi a porta do peixe. Deus sabe que eu preciso de provisão. Mas primeiro, para eu ter dinheiro, para eu ter peixe, eu tenho que ser ovelha. Para eu poder dar um dinheiro para comprar uma van para creche, primeiro eu não posso ter o dinheiro, primeiro eu tenho que ser ovelha. Muitas pessoas têm dinheiro só um momento, não tem dinheiro sempre. As bênçãos não correm atrás de você, você tem todo dia correr atrás das bênçãos. Tem gente que não precisa de aumento de salário, precisa só de sabedoria para gastar o salário que tem, economizar. Tem gente que não precisa de aumento, precisa só de pegar esse peixe e pôr nas mãos do Senhor, como aquele menino fez para ele multiplicar. Então Deus queria, Ele falou: a segunda porta é a porta dos peixes. Porque a pessoa é fiel com 10 reais, com 5 reais, com R$1. Não tem dificuldade. Aí depois Deus começa a dar peixe, começa a abençoar. A tirar 100 não vai dar, vai 50, vai 40, começa a negociar. A segunda porta que Deus pôs foi a porta dos peixes. Deus sabe todas as necessidades aqui representadas. Deus conhece todos vocês que precisam de um dinheiro. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é absoluto. Mas você precisa parar de correr atrás das bênçãos materiais. Você precisa parar um pouquinho e entender que muitas vezes a rede está vazia, mas o Senhor pode mandar você jogar a rede e do lado direito você apanhar 150 e tantos grandes peixes. Deus sabe. Deus sabe. Foi uma luta para eu passar na faculdade. Foi uma luta para eu me formar. Eu andava a pé todo dia 4, 5 quilômetros para ir para a faculdade. O meu filho formou em Direito sem nenhuma dificuldade. Todos os dias com carro. Nunca precisou comer pão com sanduíche de jiló e de chuchu, que eu já comi. Que minha mãe punha o resto, fazia o sanduíche, levava do guisado que tinha. Muitas vezes na faculdade, para eu comer aquilo, eu tinha que entrar no banheiro. Porque se abrisse um sanduíche de jiló, de chuchu, a turma fala: o que é isso? Sanduíche de que é isso aí? Berinjela, né? Ninguém ia compreender isso. Mas eu compreendi. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu discipulador falou assim comigo: ô Jorge,
Você quer prosperidade na vida? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, você não vai roubar, não vai matar e não vai traficar, certo? Eu falei, certo. Eu me converti na Assembleia de Deus. E ele falou isso comigo, um missionário australiano. Eu vi aquele homem bonito, australiano, grandão. Aí ele era o discipulador da mocidade, como você é. Ele falou, então vou te ensinar uma coisa. Deus é dono do peixe. Deus é dono do ouro e da prata. Deus sabe onde dá provisão para você. Ele falando comigo. Então você aprenda a ser dizimista e ofertante. Pastor, eu falo com você na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei entrar num culto e não dar uma oferta. Agora Deus é que põe o peixe nas minhas mãos. Então a segunda porta é a porta dos peixes. Nessa noite eu vou orar para você receber peixes de Deus. Eu vou orar e vou orar como profeta de Deus. O meu chefão na Caixa Econômica, que zombava de mim, que todas as vezes que o telefone tocava, ele falava assim, deve ser alguma ovelhinha querendo sair com você, pastor, para ir para um motel. Ele era o chefe. Falava piada. Eu trabalhava no departamento de OIM, de Organização e Método. 50 arquitetos, economistas, administradores. O que acontecia com a turma? Eles riam do pastor. O meu chefe hoje está sentado, me ouvindo, é ovelha. Me pediu desconto para eu matricular a neta dele no colégio. Está lá sentado. O que fazia piada comigo se converteu. Sabe por quê? Porque Deus é dono do peixe. Deus é dono do peixe. Abre a mão aí, abre assim. Fala, Deus, põe peixe na minha mão. Põe peixe na minha mão. Quanto mais ovelha você for, mais Deus vai pôr peixe na sua mão. Estou te falando em nome de Jesus Cristo. Gente que está te humilhando, que está pisando em você, Ele só precisa que você passe pela porta das ovelhas. Só isso que Deus quer. Você ser ovelha. Porque senão você vai ter que lutar igualzinho qualquer ímpio. Igual qualquer pessoa. Fecha as mãos. Quer ver a terceira porta? Fico muito emocionado por isso. Está no versículo 6. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Porta velha. Pastor, se eu ficar olhando para trás, se eu ficar falando todo dia que meu casamento acabou, se eu ficar todo dia falando que a minha vida no passado alguém me feriu, se eu ficar todo dia falando que morreu o filho, se eu ficar todo dia falando que eu já tive dinheiro que agora eu não tenho, se eu ficar todo dia olhando para trás, eu não conseguirei olhar para frente. Você tem que pegar a porta velha e passar por ela e deixar as coisas velhas para trás, senão você não vai conseguir reconstruir. Você vai ter que andar para frente. Você vai ter que pedir a Deus libertação e falar, Deus, muda a minha vida. Anda para frente. Então a porta que nem minha esposa é a porta velha. Porque eis que tudo poderia ser feito de novo. Só assim que se reconstrói. Eu perdi a oportunidade. Eu pedi demissão. Poxa, meu ex-namorado, que eu podia ter casado com ele, agora casou com minha melhor amiga. Para que eu mudei para Brasília? Eu era tão feliz, não sei aonde. Quem aguenta? Quem aguenta? Ficar olhando, andar com alguém que só fica olhando para trás. Quem fica olhando para trás, o que acontece com ele? Tropeça. Né? Às vezes seu marido te maltratou, tem 22 anos, você não esquece os negócios. Até que esquecer é difícil, mas não precisa ficar lembrando toda hora.
escrever lá na geladeira, igual conta de luz, de água. Tem gente que põe as contas todas na geladeira. Está tomando café e está olhando para o negócio, a conta de luz. R$ 780 todo dia. Né? Tem gente que enche a Bíblia de carnê. Na hora de ler a Bíblia, cai o carnê da companhia telefônica, do IPTU, IPVA, a prestação do carro, cai tudo dentro da Bíblia. O Senhor disse assim: eu vou reconstruir, mas passa pela porta velha e deixa essas coisas para trás. Né? Dá glória a Deus, fala: Deus, me ajude. Quem acredita que Deus pode libertar hoje? Quem acredita? Olha, né? Pastor, eu lembro o negócio. Eu estava sentado com minha esposa, eu era novinho, casadinho de novo, né? 5 anos, tudo entusiasmo. Naquela época que eu encostava o pé nela, ela falava: ô meu amor. Agora eu encosto o pé, ela fala assim: põe a meia, né? Então naquela época eu encostava assim, tal, ela toda bonitinha, cheirosa, e assim o diabo me pôs um negócio na cabeça. Foi Satanás. Tudo lindo para uma noite, a gente ia sair, jantar, voltamos, sentamos assim, e íamos namorar. Aí eu falei assim: ô Glenda, vem cá, quantos namorados você já teve? Eu nunca te perguntei isso. Ela falou: Jorge, não mexe com isso não, deixa o namoro passar. Eu falei: não, me deu vontade de saber quantos, e nós dois ali na cama, quantos namorados você já teve? Ela falou assim: ô Jorge. Aí eu falei: quantos? Me conta. Ela falou assim: 1, 2. Eu falei: não, para. Já estragou a noite. Sabe o que é isso? É a porta velha. Você ficar mexendo no passado. Por isso que primeiro a porta das ovelhas, a segunda a porta do peixe, e terceira a porta velha. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Vai para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você quer ver a quarta porta? Versículo 13 do capítulo 3. A porta do vale. Reparou a Hanum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha. Então aqui está a porta do vale. Quer dizer, eu sou ovelha, eu tenho peixe, eu agora vou para frente, mas na vida existem vales. Só que quando passar pelo vale da sombra e da morte, eu estarei com você. Aguenta. Antes de cada milagre de Deus, houve um sacrifício. Eu fico pensando assim num presidente que não conhece a Bíblia. Lula, que luta, né? Aécio Neves, que luta, né? Não conhece Deus, a turma não conhece Deus. A Marina conhece. Então a luta, quer dizer, você já viu como que eles ficam envelhecidos com pouco tempo que são presidentes? Se conhecessem a Bíblia. Então está aqui a porta do vale. A porta do vale a gente tem lutas na vida, não é porque eu sou pastor que eu não tenho lutas. Não é porque você é crente que você não tem luta. Por isso que está assim, olha. Ô irmão, como é que você está? Estou no vale, rapaz. Principalmente o pessoal, o negócio de sapatinho de fogo, isso aqui assim, estou no vale. Né? Nós estamos sujeitos a ter problema com os filhos. Estamos sujeitos a termos problema de saúde. Estamos sujeitos, então Neemias falou: a vida vai ter montanhas e vales. Às vezes tem alguém te perseguindo, às vezes tem alguém te humilhando. Tem uma prova na igreja, sai uma família que você amava, pastor Gerson, que você investiu, agora que ele está como uma árvore frutífera, ele vai embora. É costume, às vezes uma filha engravida, às vezes um filho não quer mais vir à igreja, o casamento sofre uma bala, uma demissão, uma separação, uma filha doente. Neemias falou: nós precisamos saber que tem ovelha, tem peixe, tem porta velha, tem o vale. Mas escreva uma coisa que eu aprendi na minha vida, escreve no teu coração. Se você entrou aqui e você levar só isso, tá bom.
Toda luta na vida do crente, do pastor, do ministro, do homem, da mulher, na vida do homem e da mulher de Deus, a luta tem princípio e tem fim, não dura muito tempo. Preste atenção, toda luta, ela tem tempo de começar e acabar, e na vida do ímpio não tem. A Bíblia diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você entrou aqui e está passando uma luta, uma provação, eu profetizo para você que pode ser que esteja no fim essa luta, e Deus te trouxe aqui. Não desanime, vai firme, caminhe, vai olhando para frente, não fica olhando para trás. Então, a porta do vale, veja, a pastora Regina floresceu, foi um vale na vida dela, um vale na vida do pastor Gerson, mas olha os filhos no altar, olha os filhos louvando a Deus, nenhum filho nas drogas. Eu louvo a Deus, porque a luta na vida do crente, ela tem rondes. Continue firme, diga para quem está do teu lado: você vai vencer em nome de Jesus. Fala aí, você vai passar, vai passar. A gente precisa de força para passar o vale. Você quer ver mais uma porta? Capítulo 3, versículo 14. A porta do monturo. Reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem, e ele edificou e lhe assentou as portas, os seus ferrolhos e as trancas. Imagina, o dia que você for em Jerusalém, eu dou esse estudo lá dentro de Jerusalém. Tem rabino, tem pastores que se assentam e falam: pastor Jorge, prega sobre isso. Aqui eu estou dando uma geral. Ele pôs as portas, as trancas e os ferrolhos dessa porta aqui, olha, a porta do monturo. O lixo, gente, aquela agenda com prostitutas, aquele barzinho de bebida alcoólica da sala de sua casa, parar de ir em motel, parar de beber, parar de prostituir. Neemias falou: para eu reedificar o negócio, eu preciso que vocês retirem um lixo da vida de vocês. Se vocês não tirarem um lixo, não vai dar para reconstruir. Tem que tirar o lixo. Eu quero ser pastor, eu quero que Deus haja na minha vida, eu quero orar e o céu se abrir, eu quero pedir respostas e Deus dá, tá, mas pega o seu lixo e joga fora, pô. Aquele mendigo que gritava por Jesus, cego, a Bíblia diz que ele largou a capa. O que é a capa? Vocês já devem ter ouvido muitas pregações. A capa de mendigo tem uma lata, uma colher, um cobertor, um garfo e uma faquinha, tudo sujo. Quando alguém chegou perto dele e disse: Jesus te chama, ele pôs-se em pé, de um salto só, e lançando de si a capa, foi ao encontro de Jesus. Tá? A capa era o mundo dele. Todo andarilho, todo mendigo carrega o mundo dele nas costas, porque ele dorme ali, ele assenta ali, ele come ali, ele é um andarilho, ele é mendigo. Ele tem um pedaço de pão velho ali dentro, ele tem baratas no corpo, ele não toma banho, ele está todo cheio de sujeira impregnada no corpo. Mas quando Jesus chamou, ele pegou aquilo tudo e jogou fora. É o lixo. Você quer servir a Deus? Você quer reconstruir? Você quer fazer alguma coisa realmente para você, para a sua família? Você quer sair de onde você está no altar? Você quer que os céus se abram para você? Você quer que as coisas aconteçam? Você quer que a bênção chegue nos seus filhos? Você quer que a bênção chegue no seu marido? Você quer que seu marido lá na boate, ele se converta dentro da boate? Você quer ter sua vida restaurada, seu ministério? Espera aí, passa pela porta do lixo.
e deixa o lixo lá. Porque muitas vezes a nossa mão está fechada, porque nós estamos seguros em lixo, e Deus não pode colocar coisas novas. Então Neemias pôs a porta do monturo. Pastor, só nisso aqui eu mostraria para você umas 10 pessoas na Bíblia que Deus não pôde fazer com eles o que Ele queria, e mostraria uns 10 que o Senhor falou assim: vai para frente agora, começa uma nova vida, caminha. Tem que aprender isso. Então aí Deus vai agir. Você quer ver outra porta? Versículo 15. Reparou Neemias a porta da fonte. Reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e tranca, e ainda o muro do açude de Selá. Porque agora tinha um lugar preparado para pôr o dinheiro. Tinha um peixe. O peixe precisa de quê? De lago. Então vai passar a porta agora da provisão, a porta da fonte, pastor. A fonte é de onde vem a riqueza. A fonte é de onde você vai criar os peixes. Então sua empresa cresceu, mas o domingo é do Senhor. O domingo eu vou para a igreja. Então é a fonte, não pode secar a fonte. Hoje saiu nos jornais que secaram as fontes do Rio São Francisco. Secaram as fontes. Sabe o que aconteceu com a embarcação toda na bacia do São Francisco? Os barcos pararam. Sabe o que aconteceu porque as fontes secaram? As fontes, a nascente do rio São Francisco. Sabe o que aconteceu? Os agricultores estão todos passando fome. Então Neemias falou: vamos restaurar a porta que dá direto na fonte, para nós mantermos a água limpa, a nascente limpa. Olha que coisa interessante. Vamos pôr a porta da fonte. A fonte é a Bíblia. Não é mudar as coisas, não é mudar a igreja, não é cancelar tudo na igreja e um livro começar a substituir a Bíblia. É a fonte inesgotável, que é o Senhor. Aqueles meninos chorando naquele vídeo. A fonte. Tem que ver se a fonte está limpinha. Se a fonte estiver contaminada, o que acontece com o curso do rio? Fica contaminado também. Lá na divisa entre Israel e a Síria, preste atenção, na divisa entre Israel e a Síria, onde tem o Monte Hermon, é onde nasce o Rio Jordão. Preste atenção, lá na nascente do Rio Jordão, quem já foi em Israel sabe disso, o exército de Israel fica lá, porque é ali que está a riqueza. Israel não tem uma gota de petróleo, não tem um diamante, não tem minério de ferro. Sabe o que Israel tem? Água. E no deserto, sabe o que precisa? Água. Agora você chega na nascente do Rio Jordão, do lado de lá está a Síria, e do lado de cá está Israel. É o único rio no mundo que tem peixe na nascente, porque a água é limpa. Todos os rios do mundo só tem peixes depois de quilômetros. No Rio Jordão, na nascente, é cheio de peixes, porque é Deus mostrando que Ele é o Deus da fonte. A fonte da tua vida não é a irmã que profetiza, não é o pastor. A fonte da tua vida não é seu emprego, não é sua profissão, não é sua mulher, não é seus filhos, não são os meus filhos, não é minha mulher, não é seu marido, não é nada que você pensar. A fonte é o Senhor. Foi isso que Jesus falou com aquela mulher. Foi isso que Jesus... Ah, se tu souberas quem te pede de beber, você é quem lhe pediria. Porque se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior eu faria fluir rios de água da vida. Glória a Deus por isso, né? Eu vou encerrar aqui, são 10, mas eu vou parar aqui, para nós orarmos, clamarmos a Deus. Eu poderia falar aqui sobre a porta, agora a 7ª porta, a porta das águas.
Agora já era água correndo, já não era fonte, já era água correndo. Isso aqui está no versículo de número 26. Pode olhar. Depois da água da fonte, os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para onde? O oriente. Então a terra precisava que essa água corresse. A água da fonte estando limpa, as coisas vão acontecendo na vida da gente. Vem a luta com o filho, vem a luta, mas o rio está correndo. O rio, ô Jorge, como é que você está? Aí eu estou bem, graças a Deus. Como é que está a igreja? Glória a Deus. Deus está movendo as águas, Deus está abençoando. Jorge, como? E aquela filha sua? Está na bênção, está pregando o evangelho. E o seu filho? Está viajando comigo, glória a Deus. E aquele problema lá na igreja? Deus moveu as águas, Deus abençoou. Você está vendo? A água do rio, ó. E o seu marido? Ele separou de mim, mas ele viu que não tem mulher melhor do que eu. Ele voltou quebrantado, glória a Deus, Deus está movendo. E aquele problema era no serviço, que estava aquele chefe te perseguindo, tirou você. Eu já estou no meu lugar outra vez, o chefe eu não sei nem dele, olha aí. Cadê aquele Fiat 147? Não sei, agora eu já melhorei, já estou com um Palio novo. É o rio. Diga para quem aí está do teu lado, diga assim: o rio está movendo, olha aí. O rio está movendo, o rio está movendo, está movendo, está movendo. Você está pensando que eu nunca matriculei filho em escola pública? Já matriculei filho meu, o Tiago já estudou em escola pública. Mas depois eu pude, por causa do rio, colocá-lo no IBMEC. Depois ele pôde estudar na Universidade Católica. Olha que coisa bonita. E depois ele pode fazer pós-graduação. E depois ele pode fazer, o rio. Deus está movendo na sua vida. Vamos ver a oitava e a gente passa a régua aqui em tudo então, e logo acaba esse problema, senão você vai para casa e vai ficar falando: eu quero mais porta. 3:29. Olha aí. Capítulo 3, versículo 29. Vamos ver que porta é essa aqui. Olha aí. Tem o 28, a oitava porta. Para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um defronte de onde? Da sua casa. A porta dos cavalos é a porta da força. Olha, gente, nós somos tão frágeis. Eu tomei uma pancada aqui do lado que me entortou o rosto todinho. Uma pancada que eu tomei há poucos dias atrás. Uma coisinha mais simples, assim, uma porta aberta. Bateu assim. Pegou um nervo aqui, ó, que hoje eu já fiz aplicação aqui. Como que o homem é frágil? Como que nós somos frágeis? Como que uma gripe... A nossa força vem de Deus. Neemias fez a porta do cavalo, pastora e pastor, porque a nossa força, ela vem de Deus. Você não esquecer que não é o braço forte, por isso que diz o texto assim: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal o seu braço forte. Tem que confiar em Deus, porque eu era uma pessoa que tinha um corpo melhor e estava com diabetes, aparentemente estava tudo bem, mas eu fui ficando fraco, que a diabetes vai te enfraquecendo, você vai ficando fraco. E aí um médico falou: olha, eu sei, tem uma cirurgia, você topa fazer uma cirurgia? Topa. E eu fiz, eu emagreci uns 15 quilos, mas eu melhorei. Me ligaram numa tomada 220, tomava insulina de manhã, à noite, uns 7 comprimidos, e muitas vezes animado. Aí já tem 6 anos, me ligaram no 220, a minha força vem de Deus. Então a força dos cavalos está aqui. Você quer ver a 9ª porta? Olha aí, versículo 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, ele reparou a porta oriental. Sabe o que é a porta oriental? É a porta que dá para o sol. É o sol, tanto que o símbolo dos países do Oriente é o sol. Então tem uma porta que dá direto para o sol. A tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O sol da justiça, um dos nomes de Jesus é sol. Sol, é a estrela da manhã.
aquela estrela que nunca se apaga. Por isso que a porta de Jerusalém, Neemias falou: vamos olhar para cima. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro não está em imagem de escultura, não está em Dagon, não está em ninguém. O nosso socorro não é a mãe de Jesus, não são os apóstolos. O nosso socorro é o Senhor, o nosso sol da justiça. E a 10ª porta para nós então orarmos ao Senhor, está aqui no versículo 31. Depois dele reparou Malquias, filha de um ourives. Agora é quem mexe com ouro. A última porta era quem mexia com ouro. É muito lindo. Até a casa dos servos. Pastor, está aqui, olha. Depois dele Malquias, um ourives. A pessoa que trabalha com o mais precioso metal. Olha lá. Fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo. Pastor, isso é muito bonito. Quem trabalha com ouro tem que ser servo, você está vendo? Para Deus te dar as riquezas da vida, para Deus ajudar você a restaurar. Você não está trabalhando com ferro, você está trabalhando com o ouro, com aquilo que o mundo todo é a balança comercial do mundo. Continua, põe o versículo lá que ainda vai mostrar. E dos comerciantes em frente da porta da inspeção até o posto de vigia, a porta de esquina, a porta da vigia. Pastor Jorge, eu tenho poder de te exaltar e tenho poder de te derrubar também. Eu tenho poder de fazer os candidatos, todos os candidatos a presidente ligaram para mim. Quem sou eu? Saí de uma favela. E os candidatos do governo de Minas e da presidência querem falar comigo, que estou aqui nesta noite pregando. Mas se eu não souber me manter neste lugar, da noite para o dia eu posso cair. Deus tem o poder de restaurar você e te dar a vitória que você tanto precisa na vida. Mas Deus manda você segurar a porta da vigilância até o posto de vigia da esquina. E a porta foi fechada. Está aqui no versículo, você quer ver? No 32, olha o que está aí. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Fechou. Neemias reconstruiu o muro. E em 53 dias, a cidade estava protegida, porque esse homem pôs as portas primeiro. Abre as suas mãos assim, eu quero orar por você. Nesta noite você pode voltar para casa dizendo assim: Deus, o Senhor vai reparar a minha vida. Deus vai dizer: eu reparo sim. Eu tenho poder de fazer seu filho te respeitar. Eu tenho poder de fazer todas as pessoas que estão te humilhando, elas te pedirem perdão. É verdade, eu posso reverter essa situação. Eu posso te dar coisas novas. É verdade, eu posso. Mas restaura as portas. Restaura as portas. Enquanto, pastor, o homem não reparou as portas, Deus não agiu, porque o que dependia dos homens, Deus não iria fazer. Abra suas mãos assim, eu quero orar com você. Xalamarapaxe que pai. Chequenese cambalamaraxute mai. Ó Deus, eu quero ser ovelha. Eu preciso de peixe. Eu preciso jogar as coisas velhas para fora, arrancá-las da minha vida. Muitas vezes apagar telefone, números de telefone, jogar agendas fora, jogar bebidas fora, lugares, até amigos falsos, tudo que é velho, que não presta. Eu sei que existem vales. Eu preciso jogar o monturo fora. Eu preciso da fonte.
Não me deixe esquecer que a fonte é Jesus. Não é minha capacidade. A minha força, a minha inteligência vem do Senhor. A saúde restaurada, não precisar mais da insulina, não precisar mais dos comprimidos e me sentir renovado. O Senhor é a fonte. Mas eu preciso que as águas se movam. Só o Senhor faz mover as águas. Eu reconheço que a força não é dos cavalos. O Senhor disse: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Eu preciso do sol da porta oriental. Eu preciso da vigilância, para eu poder me manter vigilante. Quantas pessoas corriam bem, quantos pastores, quantos pregadores venderam milhões de livros, quantos tinham megas igrejas.